CEO zomba do faxineiro, ameaça o demitir e filho faz com que ele se arrependa. Minhas costas doem, Nick reclamou com o pai. O jovem recentemente se juntou ao pai na agência de limpeza de Todd e o trabalho estava longe de ser espetacular. Sobrecarregados e recebendo o mínimo, pai e filho se entreolharam com lágrimas nos olhos. Eles tinham vindo para o país querendo viver o sonho americano, mas acabaram em uma situação que estava bem longe disso. O pai de Nick havia emigrado da Espanha quando ele ainda era bem pequeno. Sua esperança é que ele conseguisse prosperar nessa nova prática e poder dar à sua família uma condição digna de se viver. Mas nem tudo ocorreu como planejado. O dono da agência, Todd O'Neill, era um homem desagradável que muitas vezes insultava seus funcionários sem nenhum motivo. Mas mal eles sabiam que a roda da fortuna estava mudando para todos eles. Ser um faxineiro era um trabalho árduo. Eles tinham que varrer quintais, esfregar paredes sujas e constantemente esfregar pisos em que as pessoas andavam. E tudo isso para receber apenas um pequeno salário no final do mês. Um dia Nick decidiu que ele já tinha suportado o suficiente e disse com profunda sinceridade ao seu pai: "Eu não posso desperdiçar minha vida assim. Tem que ter outro jeito." Seu pai olhou para ele com um triste sorriso. "Me desculpe, filho, mas somente o meu salário não é suficiente para cobrir as contas. Eu nunca quis essa vida para você ou para mim." E o velho começou a chorar silenciosamente. Enquanto os dois estavam tendo uma conversa sincera, uma pessoa saiu das sombras e caminhou em direção a eles. "Eu sei, pai, mas eu simplesmente não aguento mais. Eu acho que devemos sair desse emprego e encontrar uma oportunidade melhor", disse Nick. Ele foi inflexível sobre sua sugestão e esperava que seu pai concordasse com ele. Ele sabia que seu pai estava com medo de seu chefe Todd, mas Nick não deixaria ser intimidado. O velho lembrou a Nick que o trabalho era estável, mesmo sendo estressante e cansativo. Enquanto eles estavam finalizando a conversa, aquela figura aproximou-se deles. Ele estava vestido com um elegante terno azul marinho e parecia incomodado com a conversa desses dois trabalhadores. Todd, o chefe deles, veio para conferir a área que eles estavam limpando e viu os dois homens conversando. Todd não gostou nem um pouco disso, pois esperava que eles estivessem trabalhando sem parar. Todd os atacou grosseiramente. "Por que vocês dois estão falando em vez de trabalhar? Eu te ajudei tanto dando ao seu filho esse ótimo trabalho e você me agradece assim? Com ingratidão." Nick e o pai dele ficaram surpresos com a explosão repentina de fúria de seu chefe e encontraram coragem para se defender. Mas como o snob chefe deles reagiria a essa recém-descoberta coragem? Nick não se conteve. Todd constantemente intimidava seu pai, sempre o ameaçando de demissão, e ele não podia mais assistir isso acontecer novamente. Ele disse a Todd: "Estávamos apenas fazendo uma pausa para descansar e você chegou nesse momento. Não há nada de errado nisso." Todd ainda não conseguia argumentar com ele. Ele continuou vomitando comentários ofensivos para eles, sem saber que ele acabaria se arrependendo mais tarde. "Você é um menino muito atrevido. E pensar que eu estava vindo aqui para lhe entregar seus 2 cheques de pagamento", ele disse maldosamente. Todd jogou os envelopes no pé dos 2 homens, e o pai de Nick correu para pegá-los antes que seu filho pudesse dizer mais alguma coisa. Quando Nick pegou o dinheiro do seu pai, ele percebeu que havia dinheiro faltando. Isso era muito menos do que Todd havia prometido pagar a eles. Nick se indagou se o homem estava fazendo isso com seu pai desde quando ele começou a trabalhar ali, e isso começou a deixá-lo furioso. De novo, Nick não conseguia mais segurar sua raiva. Ele encarou Todd, olhando diretamente nos seus olhos e perguntou: "Por que estamos recebendo um salário tão baixo depois de todo o trabalho duro que estamos fazendo por você? Onde está o restante do dinheiro?" Todd foi pego completamente de surpresa com a pergunta, mas isso não significa que ele iria recuar. Ele apenas caçoou de Nick dizendo: "Meu jovem, isso é tudo que você ganha por ser ignorante." E isso não foi tudo que ele disse aos dois. A próxima coisa que saiu da boca de Todd fez Nick tremer de raiva ainda mais. Todd olhou para eles, da cabeça aos pés, com um sorriso no rosto. "Seja grato pelo que você tem, antes que isso seja tirado de você", ele disse a Nick e ao seu pai. Depois disso, ele foi embora, deixando os dois na maior descrença.
Nick estava explodindo de raiva, enquanto seu pai menosprezava a vergonha. Quando teve certeza de que Todd finalmente tinha ido embora, Nick encarou seu pai e perguntou: "Como o senhor aguentou esse tratamento por tanto tempo? Esse cara não merece o seu esforço." Seu pai olhou para ele com tristeza e disse que não tinha escolha. "Eu não acho que eu possa arranjar outro emprego, filho. Veja a minha idade. Infelizmente, a empresa de limpeza do Todd foi a única instituição que o aceitou. Ele também tinha problemas mais urgentes, sobre os quais não tinha contado ao seu filho. E essa era a principal razão pela qual ele não queria deixar o emprego. Ele percebeu que era hora de dar a notícia para o seu filho, e o pai do Nick continuou dizendo que continuava trabalhando por Todd porque ele tinha que pagar as hipotecas. Seu pai compartilhou: "Se eu perder esse emprego, vou ter que sair da minha casa. Tempos atrás eu precisei hipotecar nossa casa e se eu não pagar, o banco pode tirá-la de mim." Nick sentiu pena do seu pai, afinal, ele não sabia de nada disso. A notícia deu a Nick a determinação que ele precisava para sair da sua situação. Ele queria provar ao pai e ao Todd que uma pessoa sem instrução pode fazer algo grande. Nick também queria que seu pai fosse feliz e não se preocupasse mais com contas se acumulando. Desde o primeiro dia de trabalho para a estressante empresa de Todd, Nick queria sair. Os funcionários não eram tratados com respeito ou simpatia. Ele aguentou por tanto tempo porque queria ajudar seu pai. Mas depois de ver seu herói ser intimidado, ele teve motivos suficientes para largar aquele emprego. Agora ele sabia que não poderia ter sucesso e ajudar seu pai se ambos ficassem nesse tipo de ambiente. Finalmente, Nick tomou sua decisão e optou dar um salto de fé. Mas como é que todos reagiram a isso? Quando Nick disse ao seu pai o que planejava fazer, o velho ficou preocupado com seu filho. "Não acho que seja uma boa ideia", disse ao jovem. Nick estava confuso. O seu pai geralmente apoiava as suas decisões e ele não conseguia perceber o que tinha de errado agora. O velho respondeu: "Preciso te dizer uma coisa e peço que ouça atentamente." Alarmado com essa resposta, Nick levou isso a sério e esperou. "Veja você, uma vez eu sonhei em começar meu próprio negócio, mas as coisas tomaram um rumo trágico", seu pai disse. Ele não queria que seu filho cometesse o mesmo erro e esperava o convencer a ficar ao seu lado e ser feliz onde eles estavam. O pai de Nick sabia que tinha que dizer ao filho porque as coisas não deram certo para ele. Ele sabia que isso ajudaria Nick a abandonar a ideia do sonho americano, já que seu filho não iria desistir disso tão facilmente. Abrir seu próprio negócio foi uma experiência traumática para o pai de Nick. Ele usou todo o dinheiro que tinha para imprimir panfletos para o seu próprio negócio de limpeza, mas ninguém o contratou. Ele tentou e tentou até o dinheiro acabar. Essa é a razão pela qual eu comecei a trabalhar por Todd. Eu precisava do dinheiro naquele momento e preciso dele agora. O pai dele soltou um suspiro ao pronunciar essas palavras. No entanto, Nick não se deixou influenciar pela história do seu pai. Ele tinha o seu coração fixado num objetivo específico. Iria se tornar um grande chefe de uma empresa de limpeza. Assegurou ao pai que faria todo o trabalho pesado e assumiria todas as responsabilidades. Ele estava pronto para seguir seu sonho americano e ele queria que seu pai não se preocupasse. Então, ele olhou seu pai bem nos olhos e disse: "Não se preocupe, pai. Eu farei nossas vidas melhores, mesmo que eu morra tentando." Sabendo que ele não conseguiria mais parar o filho, o velho decidiu dar o seu apoio. Quando Nick estava prestes a sair, ele o chamou. Seu pai estendeu a mão e disse: "Aqui vai uma pequena ajuda para fazer o seu negócio funcionar." O velho tinha entregado todo o seu salário a ele. Mesmo que fosse uma pequena quantia, era um mundo para Nick, especialmente depois de saber pelo que seu pai estava passando. Lágrimas encheram os olhos de Nick, mas o velho não tinha terminado. Ele também tinha alguns conselhos para o seu filho. Nick quase caiu em lágrimas quando ouviu o que seu pai disse. O velho disse a ele para não desistir, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. "Eu acho que esse era o meu problema. Mas você, Nick, você é um homem muito melhor do que eu sou. Eu te amo, filho." Nick abraçou seu pai e prometeu que ele iria perseverar. Ele saiu do prédio sem dizer uma única palavra a Todd. Um dia, ele iria dar uma resposta à altura para esse desprezível homem. O maior trunfo de Nick era a sua idade e a sua natureza encantadora.
Ele sentiu-se confiante, pois sabia que o seu negócio seria um sucesso. Ele rapidamente pôs um plano de ação em andamento. Nick encontrou-se seguindo à risca esse plano. Mas será que o seu otimismo estava no lugar certo? Só o tempo dirá. Nick não perdeu tempo. Ficou acordado até tarde todas as noites, trabalhando na sua estratégia de marketing que iria usar para lançar o seu novo negócio. Logo imprimiu seus panfletos e depois saiu às ruas, entregando-os aos transeuntes que passavam por ele. Sempre com um grande sorriso no rosto e o coração pronto para o trabalho, cumprimentava com entusiasmo qualquer estranho na rua. À medida que o dia passava e o sol se punha, ninguém se interessou pelo seu serviço. O resultado não foi nada do que ele esperava. Quando Nick estava planejando esse novo empreendimento, ele imaginou que teria vários clientes em poucos dias. Infelizmente, a realidade o atingiu. Dias e semanas se passaram e ele ainda não recebeu nenhuma ligação. Seus panfletos também estavam acabando e o dinheiro que seu pai lhe deu estava quase no fim. Sentiu-se um fracasso e pensou em desistir. Quando o mês se passou e ninguém pediu seu serviço, Nick planejava abandonar o seu projeto. Ele não podia mais fazer isso. De que adianta distribuir panfletos na rua sem ganhar nenhum cliente? Ele estava apenas desperdiçando seu tempo e dinheiro. Ele estava prestes a jogar todos os seus panfletos no lixo, quando se lembrou de algo importante. Quando estava em seu ponto mais baixo, Nick lembrou-se das palavras do seu pai e se sentiu envergonhado por ter decidido desistir tão cedo. Com energia renovada, Nick decidiu pegar seus panfletos e foi para a rua novamente. Ele sabia que seu pai estava certo ao dizer que desistir cedo demais não lhe traria nada de bom. Nick não poderia decepcionar seu pai, especialmente com o que ele havia sacrificado. Ele continuou a distribuir panfletos e foi capaz de fazer conexões com algumas pessoas diferentes. Pouco a pouco, Nick encontrou alegria no que estava fazendo. Logo soube que seu trabalho árduo iria ser recompensado. Depois de algum tempo, Nick recebeu algumas chamadas de potenciais clientes. As pessoas gostaram da energia de Nick e estavam interessadas no que ele tinha para oferecer. Nick estava tão feliz por ele não ter desistido e mantido a palavra que deu ao seu pai. O seu negócio foi crescendo cada vez mais e logo ele foi capaz de formar uma equipe de ajudantes, além de expandir a sua base de dados de clientes. À medida que a empresa de Nick crescia, ele ficava feliz por também poder dar empregos às pessoas com dificuldades. Ele pensava consigo mesmo: eu preciso ser um empregador melhor do que Todd, alguém que trata bem os seus funcionários. Ele já teve experiências ruins o suficiente com Todd e ele não queria ser o tipo de chefe que aterroriza seus funcionários. E por causa dessa mentalidade, seu negócio logo começou a crescer. E seus funcionários estavam sempre felizes, e ele também se tornou uma pessoa melhor. Devido à sua natureza justa, trabalho competente e seu sorriso acolhedor, Nick recebeu várias classificações 5 estrelas e muitas referências positivas. Isso significava que ele tinha que procurar por mais funcionários, e alguns de seus ex-companheiros, que estavam na equipe de Todd, ficaram ansiosos para se juntar a ele. Através de suas atitudes e práticas, ele se tornou um empresário de sucesso. Ele conquistou tanto que ele sabia que era hora de retribuir a uma pessoa em particular. Nick prometeu que não voltaria para o seu pai até que ele tivesse atingido seu objetivo. Sentindo orgulho de seu pai, ele queria surpreendê-lo com suas conquistas. Quando teve certeza de que finalmente poderia pagar a hipoteca do seu pai, ele o chamou. "Pai, tenho ótimas notícias para compartilhar com o senhor", ele começou dizendo. Então decidiu que a notícia seria melhor compartilhada se fosse pessoalmente. Quando Nick veio encontrar seu pai, ele ficou irritado ao ver que ele ainda estava trabalhando para o Todd. Era como uma lembrança ruim, uma lembrança de quando eles ainda estavam trabalhando juntos. O detestável Todd estava ameaçando despedir seu pai novamente. Nick estava muito zangado pelo seu velho pai ainda ser tratado daquela forma, mas estava contente por Todd estar por perto. Já era hora de mostrar a Todd quem era o chefe agora. Quando Todd estava prestes a dar ao velho seu pagamento, Nick decidiu que era o momento de mostrar a ele quem ele estava enfrentando. Nick se aproximou e disse:
meu pai não vai mais trabalhar para você. Ele não precisa mais do seu dinheiro. Os dois homens ficaram surpresos com a chegada de Nick. Todd riu. Eu vejo que o pirralho ingrato está de volta. Mas antes que ele pudesse proferir mais insultos, Nick o interrompeu com suas próprias notícias. Na frente de Todd, Nick presenteou seu pai com um cheque. Nele tinha todo o dinheiro para quitar a hipoteca da casa. O velho não podia acreditar em seus olhos. Ele estava tão encantado que estava sem palavras. Todd ficou paralisado de admiração. Ele não sabia o que fazer ou dizer naquele momento. Tudo que ele podia fazer era olhar para o vasto montante que estava escrito no cheque. Nick deu o cheque ao seu pai e disse: "Você não precisa mais trabalhar para ele. Pai, eu posso cuidar do senhor agora." Naquele momento, Todd parecia ter entendido o que estava acontecendo. Com raiva, ele olhou para o pai do Nick e disse a ele: "Você não pode sair. Você tem mais tarefas a fazer. Você não pode sair assim. Até mesmo porque o negócio do seu filho vai falir em breve e você vai voltar rastejando para mim, implorando para ter o seu emprego de volta." Isso foi uma jogada desesperada de Todd, mas já era tarde demais naquele momento. O velho estava tão feliz e tão orgulhoso do seu filho que não se importava mais com as coisas que ele tinha que limpar. Em seguida, abraçou seu filho com as duas mãos. O pai de Nick ainda estava maravilhado com a boa notícia. Ele sabia que Nick tinha finalmente conseguido o seu sonho americano. Agora era a vez do velho olhar para Todd e dizer o que ele pensava. O velho olhou para Todd de cima para baixo, da mesma forma que Todd sempre olhava para ele. O velho então se lembrou de algo que Todd disse a ele e Nick algum tempo atrás. Ele olhou diretamente nos olhos de Todd e disse: "Seja grato pelo que você tem, ou isso pode ser tirado de você." Pai e filho sorriram e caminharam juntos, lentamente, em direção ao seu novo futuro. Mas havia mais para ser compartilhado. O velho pediu a Nick para lhe contar como tudo aconteceu. Ele estava tão orgulhoso em saber que seu filho nunca desistiu do seu sonho. E juntos eles foram para casa, que agora pertencia a eles. Nick compartilhou animadamente todos os detalhes e também disse ao pai para se preparar para conhecer a sua equipe. Ele sempre planejou que seu pai seria seu sócio. Mas como seu pai reagiria? O velho aceitou a oferta de Nick com um enorme sorriso no rosto. Agora, pai e filho eram sócios da empresa. Com sua liderança justa e respeitosa, eles ajudaram muitas pessoas. Eles até eram concorrentes da empresa de Todd, mas com grande vantagem, uma vez que mais e mais funcionários de Todd queriam trabalhar com eles. De fato, nosso tratamento e atitude em relação às outras pessoas vão achar uma maneira de voltar para nós. Devemos sempre ser gentis, porque as pessoas que estão na base agora nem sempre vão estar por lá. Não se sabe nunca onde uma pessoa com determinação e bom plano de ação pode chegar. As oportunidades para uma mudança de vida são capazes de surgir a qualquer momento. Lembre-se disso. E essa foi mais uma das nossas sensacionais histórias aqui no canal. Se você curtiu, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares e clique no botão curtir logo abaixo. Por hoje é só e a gente se encontra na nossa próxima história aqui no Histórias Sensacionais.